Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade que estamos tendo nessa tarde de estarmos aqui juntas, eu, a Fê, a Fabi e o Senhor, para esses momentos aqui quando ouviremos a sua voz, quando compartilharemos experiências. Que privilégio, Senhor, que presente. Muito obrigada por esse momento e por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Venha nos abençoar com a tua companhia, com a tua presença. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que linda! Isso é muito bom! Coisa mais gostosa. Enche os nossos corações. Bom, sejam muito bem-vindos em mais um Pão de Café com Mães. Estamos aqui mais uma vez para falar com você, mamãe. Até os pães que eu sempre falo, né? Porque eu sei que existem muitos pães aí que se dedicam, né, aos seus filhos. Para você que está precisando de uma palavra, uma mensagem, uma ajuda, um auxílio, nós estamos aqui. Eu sou a Fernanda, mãe do Mateu, e pode se apresentar, Fabi. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de Pó de Café com Mães. Eu sou a Fabiana, mãe de Maria Vitória e Henrique, e estamos aqui hoje com uma presença muito especial da Vivi. Se apresente. Fique à vontade, viu? Que privilégio, gente. Ai, que delícia. Muito obrigada por me convidarem para essa oportunidade tão maravilhosa de estar aqui com vocês. E eu também sou mãe do Giovanni, do Luigi e da Lívia. Não, mas tem um detalhe, né? Porque, gente, olha essa carinha jovem aqui. Fala assim, não, tem que falar as idades, né? Sim. Porque, Bom, fala as idades dos filhos, aí a gente já faz assim. Já calcula? Não, mas vale a pena, né? Pra mostrar que aqui é conteúdo pesado. Com certeza. Idade dos filhos ou a minha primeiro? Eu tenho... Dos filhos, Dos só filhos? pode ser só dos filhos, porque né, eles vão ficar na mente deles, a forma O Giovanni tem 25, ele fez agora, no dia 9 de maio. O Luigi tem 22 e a Lívia tem 11. Vai vendo. Aqui tem mais experiência, mamãe aqui com muito mais experiência das novas etapas que não vivemos ainda. Eu Nossa, não quero nem gente! pensar. Não, por favor, não me conta. Eu falei que eu estou aqui até a fase 10. Né? Tirando a minha, da minha experiência como filha. Que não vai ser a mesma coisa, com certeza. Totalmente diferente. Os tempos. Muito diferente. E a Fabi tem mensagem pra gente, Fabi? Compartilha aí. Gente, eu vou falar assim. Na verdade, é um pensamento pra gente olhar pra dentro de nós mães. E refletindo diante de tudo que vivemos, do nosso passado mesmo, e aquela questão assim, eu vou fazer isso, mas o que vão pensar de mim? Nossa, eu era assim, agora se eu me portar assim, então, mamães, assim, pensem no futuro, não se cobrem do passado, o que quer que seja que tenha acontecido, foi uma experiência. E a sua oportunidade está em viver agora para que você plante o seu futuro. Então sempre pense daqui para frente, sempre conectado com Deus, e Ele vai te dar as inspirações mais maravilhosas, mas só use o seu passado para que te sirva de experiência. Não se cobrem por qualquer coisa que tenha sido feito lá atrás. Que libertador. Mães precisam muito disso. E sabe que a gente sempre esquece, que eu acabei de perceber? Os temas. A gente tem que falar os temas pro pessoal, né? Olha que interessante, tá vendo? A gente vai aprendendo, gente. Conforme a gente vai evoluindo, o importante é que estamos aprendendo totalmente. E no tema de hoje... Como fazer que nossos filhos nos acompanhem para a igreja, para a casa do Senhor. E é com base nisso que eu trago essa mensagem para vocês. Então, se você tiver a oportunidade, se você puder, pegar a sua Bíblia no celular, olhe o teu livro maravilhoso, já pega uma canetinha para marcar, porque é sempre bom ali você já andar, né, equipado. Hoje nós vamos ler Mateus
19, no versículo 13. A dificuldade de leitura permanece, né? Eu tô na luta. Se precisar. Tá, vamos ver. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. É interessante, né? Porque é natural de como mãe, pai, tio, tia, quando a gente está fazendo alguma coisa, quando a gente está em conversas que as crianças querem entrar, querem participar, é o nosso natural acabar repreendendo, deixando elas ali sem voz, né? E aí, nessa situação aqui, os discípulos que andavam ao lado de Jesus conheceram ele pessoalmente, né? Dormiram lado a lado. E eles repreenderam, porque isso acaba sendo o nosso natural. Mas Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeça de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Essa passagem é maravilhosa. Olha a importância das crianças para Deus, porque assim, se a gente parar para pensar, é realmente isso, porque o reino dos céus não vai ter impurezas. E as crianças têm uma inocência que nós já perdemos. Então nós precisamos observar isso nas crianças. Porque eu vejo muito pelo meu filho, né? Que o olhar dele tão puro. É muito puro. O que eu falar para ele, ele vai acreditar. Porque ele tem uma inocência que eu já não tenho. Se alguém me falar alguma coisa, eu falo assim, será? Não, mas você quer isso por quê? Tá querendo alguma coisa? A gente tem esse natural, né? Então, realmente o olhar para o Jesus, o que ele faz. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Muito forte essa passagem, né? E como que a gente vai guardar se muitas vezes a gente não conhece? Como que a gente vai colocar e praticar algo que a gente não sabe como fazer? Porque as crianças, a gente precisa ensinar, não precisa? Como que a gente vai ensinar algo que a gente mesmo não aprendeu? Não é? E hoje você está aqui exatamente para isso, para nos falar. Olha a responsabilidade para milhões de mães. Mas assim, né? Colocar o quê? A dificuldade, porque assim, sim, né? Claro. Os pontos, tudo é tão fácil, é tão simples, é só chamar e vamos, tá tudo colorido e lindo, né? Não. Se você falar para uma criança, vamos na igreja? Será que vai? Não. Depende a idade, depende o que ela vê ali da igreja, né? Acho que depende muito da idade mesmo, né? Eu acho que quando são menores é mais fácil do que quando eles já vão ficando maiorzinhos. A gente chegou a falar sobre isso numa passagem a respeito do conduzir desde pequeno e do chegar em certas idades e falar assim, viu, vamos para a igreja hoje? Assim, igreja, vai que ficando isso? mais difícil, dependendo, né, da criança, dependendo da criação, dependendo de muitas coisas. Mas eu acho que é natural que um pequenininho você chamar, vamos à igreja, ele vai e ele vai gostar. Sim. Né? E uma outra coisa, eu acho que até assim, eles espelham muito na gente, né? Depende qual é a sua reação quando você vai à igreja. Se ele vê que pra você é gostoso, que é legal, ele vai. Ai, que lindo! Isso é maravilhoso, né? E posso falar já? Sim, pode, fica. Agora a voz é toda sua, microfone. Um cafezinho Vou pra colocar um nós. café pra ela. Tá ali. Aqui, É que a ó. nossa garrafinha é muito grande. O que eu percebo, assim, enquanto vocês estavam falando, que precisa ser genuíno da gente. A gente não consegue falar e demonstrar isso, assim, de forma que o outro, especialmente as crianças, que eles têm uma sensibilidade maior do que da gente, eu acho, né? Então, como você vai falar de uma coisa assim só mecanicamente ou de uma coisa só superficial, que não seja
sua mesmo. E levá-lo a desejar aquilo, levar ele a acreditar naquilo, né? Então, mesmo nessa questão, vamos à igreja? Como que você está falando isso? É só formalmente ou ela está vendo a sua empolgação mesmo? Entendi. Né? E como que você conduziu? Você tem, né, 3 filhos aí, como que pra você, na sua vida, como que foi essa parte? Você sempre foi da parte religiosa ou isso aconteceu depois de um determinado momento? Quando eu nasci, os meus pais já eram da igreja. Ai, Quando gente, os meus eu pais... falo que quando tem. Isso daí são privilegiados. Quando os meus Né? pais nasceram, eles já eram da igreja. Então já vinha Oh, já de gerações já. eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas assim, era a minha vida normal era na igreja. Eu nem conhecia uma outra vida, né? Fora essa de estar na igreja no sábado, domingo. Enfim, essa era a vida que eu conhecia, mas a partir de uma certa idade, quando eu tinha aí os meus 13 anos, eu quis conhecer Jesus de verdade. Olha, o contrário de mim, porque eu fui a ovelha. Eu fui assim, eu cresci dentro da religião. Minha vida não era outra a não ser religião. Dos 13 pra frente. São as escolhas. É a hora que a gente começa a questionar as coisas, né? Mas eu falei, deixa eu dar uma olhadinha aqui Do do outro outro lado. Então, apesar de eu crescer na igreja e tudo mais, parece que eu sentia um vazio, uma coisa assim. E eu tive uma conversa com Deus e falei, eu tenho ouvido falar do Senhor até aqui. Mas eu preciso te conhecer, de fato, de verdade. Ai, que Você lindo. existe mesmo? Você tá aí? Você se importa comigo? Você entende o vazio que eu tô sentindo? Apesar de estar na igreja. Isso não impede de a gente sentir, talvez, a falta de conhecê-lo de verdade, né? Sim. E foi aí que eu comecei a caminhar com ele. E foi aí que eu comecei a ser muito feliz. E o meu sonho maior sempre foi ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. E quando eu tive meus filhos, eu queria que eles... eu sempre deixei assim bem claro para eles, assim como para a Lívia também agora, né? O mais importante de tudo é vocês terem um relacionamento com Jesus. O resto vai vir como consequência. Que ele seja o seu melhor amigo, que você saiba que ele se importa com você nos detalhes da sua vida, coisas assim que para outras pessoas não tem o menor valor, mas às vezes é importante para você, Olha que é importante rico. para Jesus. Normalmente a educação é inversa. Olha que riqueza, né? De você ter esse berço, porque normalmente é o quê? Você precisa fazer isso e ter a parte espiritual. Você já colocou o quê? Seja A prioridade. né, a prioridade, o restante você fica em paz, que tá tudo certo. Que rico. Eu pensava assim. E assim, e o ir à igreja, estar na igreja, sempre como consequência desse companheirismo seu com Jesus, no dia a dia, né? Nós estamos falando de estar na igreja. Quando você caminha com Jesus a semana toda, por exemplo, que delícia, que alegria que eu vou ter ele de uma forma especial e junto com outras pessoas que também fizeram isso, né? No fim de semana, no sábado e tal. Mas eu sempre deixei assim bem claro para eles, como para a Lívia também, sobre terem um relacionamento com Jesus, um relacionamento o mais íntimo que existe. Mais do que qualquer amizade, do que qualquer relacionamento. E isso é a base para a vida toda. Todas as outras coisas vão vir depois disso. E só assim vocês vão ser realmente felizes. E isso era uma preocupação que eu tinha desde que eles nasceram, sabe? Porque para mim foi tão importante, foi uma virada na minha vida tão grande quando eu conheci Jesus assim, de eu permitir que ele caminhasse comigo e percebê-lo assim nos detalhes da minha vida. E eu comecei a perceber que o quanto eu dependo dele totalmente. Se não fosse por ele, eu não poderia viver nem mais um dia. E eu achava isso tão importante, queria que eles também entendessem isso. Então eu sempre procurava
como ainda acontece, né? Sim. De manhã, a primeira coisa, quando a gente acordar, antes de mais nada, fala com Jesus, conversa com Ele. E vamos procurar ler alguma coisa, vamos procurar fazer alguma coisa. Com Jesus, assim, a primeira coisa, né? Antes de... E assim, Vivi, quando eles eram pequenininhos, Sim, você bebezinhos. fazia com eles, que até eu postei o vídeo, né, recentemente, que o Mateus fez a sua primeira oração, sozinho. Que maravilhoso. Porque até então, a partir do momento que ele começou a sentar, eu pegava, ele sentava e ajudava bonitinho, né, junto comigo, Sim. e eu fazia e ele começou a repetir. Aí teve um dia que ele me pegou de surpresa e eu ia começar e ele já Ai, que lindo. Né? já orou até pra médica que eu nem tinha colocado na minha. Nossa! Eu não ia nem. Então, muito Foi uma coisa assim que. Eu fiquei. Ai, que lindo. Eu fiquei, sabe, aquele momento que A emoção. você não sabe nem o que fazer. Então, você acha que isso é importante? Começa por isso? Sim, eu acredito que sim. Eu vou até interromper. Mãe, acho que até o momento de barriga. Sim, com certeza. Assim, pelo menos pra Com mim, eu vou certeza. falar assim pra mim, né? Pra cada uma de uma forma, mas Sim. eu acho que para mim, assim, desde o momento de barriga ali, porque são tantos medos, inseguranças e isso e aquilo, e eu falo que se você não tiver, né, bem firme na fé e com Deus, né, você se perde. Eu tive uma gravidez tão assim, suave, tão bem, tão pacífica, a segunda foi melhor ainda, Que bênção. né, essa primeira, passei por fases complicadas, mas assim, tava tão firme, tão bem, que só por estar ali em oração e tal, e eu acho que assim, pro filho, eles sentem, ele desde a barriga. Percebem muito mais do que a gente pode imaginar, Você né? percebe que o Mateus entrou na igreja e dorme, né? Ai, eu fico impressionada. É mesmo. Você percebeu? Eu sempre vejo ele dormindo e dormindo pesado, pelo jeito, né? Eu já Gente, era paz. cantados, dos agitos, mas participa, ir pra igreja. Mas que eles se é sintam uma- bem ali, né? Seja para é, dormir, ou seja para cantar, ou para Cada um quer do que jeito seja, que mais verdade. acalma, né? Tem que ser um lugar gostoso para E ele. Vivi, assim, quando a criança já tá numa idade que nem 10, qual a idade que começa a ter a sua personalidade própria? Né? Porque você já passou aí Sim. 2 vezes praticamente. O que você acha que as mães poderiam fazer que auxilia? Porque assim, a gente sabe que primeiro os pais têm que ir. E tem que, você falou, tem que ser, os filhos têm que ver que os pais gostam, Sim. né? Ser um exemplo. Não é só falar. Não é só O que falar. que você acha vai que no seu as coração, eles mães- percebem, os filhos sabem, Sim. né? O que você acha que as mães podem fazer no cotidiano, no dia a dia, para uma criança, por exemplo, assim, que ela nunca foi, ou os pais querem começar a ir e falam, não, a gente vai começar. E agora? O que você acha que essas mães poderiam começar a fazer? Eu acho que parte do princípio que eu penso, né? Comece a ter um relacionamento com Deus. Você mãe, você pai. Comece a conhecer Jesus. Você vai se encantar de uma maneira, porque é impossível você estar perto dele e não se apaixonar por ele. E o seu filho vai perceber isso. Você vai querer ir à igreja porque você vai querer conhecer mais, você vai querer ouvir mais, você vai querer estar com outras pessoas que também buscam. E ele automaticamente, ele vai. Seja verdadeiro, mas para ser verdadeiro você precisa estar com Jesus. Eu acho que é isso. Perfeito. Tá vendo? Precisa viver. Precisa viver né? isso, né? Não tem, acho que, uma fórmula assim, faz isso e aquilo, mas busque a Jesus. Então, o que você está colocando é que, assim, na verdade, o ir à igreja é só uma devolução daquilo que você já recebeu a semana inteira. Sim. Acho que é a festa, né? Sim, é a comemoração, É, né? a comemoração. É que nem encontrar os pais no final de semana. Sim. Tipo isso. Agora imagine uns pais que você não gosta de estar junto, ou que você não tem vínculo, ou que você Sim. não tem nada, e seja uma coisa, você vai na casa dos seus pais, por exemplo, e seja que ela não tenho que só que cumpriu o meu papel.
de filho, aquela coisa chata, aquela coisa que você não sabe o que falar, que você fica pisando em ovos. Não é uma festa, né? Eu acho que é a mesma coisa em relação a Deus. Se você passa a semana com Ele, vocês são íntimos, vocês viveram tantas coisas juntos, você viu tantos pequenos milagres, foram tantas coisas maravilhosas e existem, né? Todos os dias, tantos pequenos e grandes milagres, gente. Então, a oportunidade de estar ali na igreja vai ser uma festa, né? Um momento mais esperado da semana. E o seu filho vai ver isso de você. E eu posso falar uma coisa? Fique à vontade, a casa é sua. Assim, só uma outra coisa. Esse meu sonho de ser mãe desde pequena e tal, o Giovanni nasceu no Dia das Mães. Que presente! 6h20 da manhã, no Dia das Mães, ele estava nascendo. Que delícia! Foi maravilhoso. E que momento, né, gente? Acho que do primeiro filho, não que ele seja mais amado ou mais especial, mas o momento que você se torna mãe. E você ouve aquele chorinho, meu Deus, é real, tá aí. É mesmo! Não, fala isso pra vocês, eu tinha sonho disso. Você não tinha? Aí? Eu fui pega. Foi? Eu fui abençoada, né? Mas precisei lidar muito com a situação do assim, é meu e agora o que eu faço? Eu acho que todo mundo deve ter um pouco esse momento também, né? Mesmo quando a gente já sonha em ser mãe, eu acho que... Quando eu cheguei em casa com o Giovanni, né? Aquele pacotinho, eu pensei, e agora? E olha que ainda tinha ali o apoio da minha mãe, minha família, tudo, mas eu pensava, a responsabilidade é minha, e agora? E é pra sempre. Como é? Mas, assim, por exemplo, o Giovanni, o mais velho, eles foram criados igualmente, né? Assim como a Lívia também tá. Ele é totalmente envolvido na igreja, na missão. Em alguns momentos, quando eu me desanimo por algum motivo, ele é o que vem e me dá força, me dá ânimo. Não, mãe, eu sei que às vezes é difícil a caminhada, mas é assim, é assim, é assim. Olha isso, tá vendo? E ele a sementinha totalmente envolvido ali mesmo, assim, profissionalmente e tudo mais. Tudo pela missão mesmo. E você teve algum momento que você teve que ir lá e chegar mais próximo? E que nem no meu caso, eu com 13, eu fui completamente. A única pessoa que chegou pra mim e falou, Fabiana, toma cuidado por onde você tá indo. Tem caminhos que às vezes a gente vai e parece que ele é muito mais legal, mas cuidado. Você é uma pessoa, né, que sabia de todo o meu trabalho, toda a minha dedicação, minha dedicação de amor mesmo ali, né? Então ela sabia o quanto aquilo realmente fazia diferença na minha vida. E foi uma catequista, né? Ela percebeu que eu já não estava mais participando da comunidade, já não estava fazendo tanto. Ela falou, opa, presta atenção. E foi a única pessoa, mas talvez se não tivesse, né? Porque acabei tendo amizade com pessoas que ninguém era do convívio, né? Por mudança de local, de morar. E perdi os pontos de apoio, não tinha as mesmas pessoas e as amizades que eu tinha não era do mesmo convívio. Mas assim, o bom, o meu coração era dele, a minha conversa era com ele todos os dias. Então assim, por mais que eu estava em ambientes que não era, aí eu acho que vem o inverso. E aí eu sinto hoje, e aí eu vejo toda a minha trajetória, ele nunca me abandonou. Jamais. Eu desenhei o caminho. Né? Eu não estava lá buscando, eu não estava pregando, eu não estava falando, mas assim, em muitos momentos também não vivendo, né? Porque quando você sai do caminho, muitas vezes você não está em ambientes vivendo aquilo. Mas ele nunca saiu, né, de dentro de mim e muitas vezes eu escutei, né, tudo aquilo que ele estava conversando comigo. Então assim, na sua jornada de mãe com seus filhos, teve em algum momento que você falava, filhos, olha, não é por aí, ou a sua jornada, por você ter construído assim tão
firme e forte com Deus não teve? Tem minha vida, tem de tudo, porque eu não tive só um filho. Dá para experimentar um pouco de tudo. E um é completamente diferente do outro, né? Sim. E o Giovanni é assim sempre. O Luigi, ele foi muito feliz e animado, envolvido até uns 17 anos e aí ele não quis mais ir. Não quis e não quer. E o que eu continuo dizendo para ele sempre: filho, você é de Jesus. Você é luz onde você está. E continue sendo instrumento de luz, de amor, aonde você estiver. E eu oro, né? Que Deus tem planos. Eu não sei quais são, mas Deus tem planos. E chega um momento em que não tem mais o que você possa falar ou você ficar. O que eu faço, e eu já falei para eles, isso eu vou fazer sempre. A gente tem o costume de, ao acordar, a gente lê alguma coisa e ora juntos, né? E mesmo eles não estando comigo hoje, morando juntos, né? E o Luigi mora no Rio Grande do Sul. Nossa. Então, toda manhã eu mando um versinho, faço uma oração. E à tarde também, à noite também. Mas, assim, não dá mais para você ficar falando ou exigindo ou qualquer coisa. Agora a sua colheita, né? E já foi plantado. E aí eu vejo algumas situações, assim, teve um tempo que ele estava bem mais arredio, assim, né? Mas hoje em dia ele mesmo fala: mãe, ora por favor por tal situação, a gente está precisando. Ele e a Júlia, né? Ele mora com a Júlia, lá já tem uns 2 anos. Ela é uma graça de menina também. E agora ele já vive, ele vive a vida adulta mesmo, assim, trabalha, paga conta e tal. Sim, E já passa toma suas próprias escolhas. Sim, né? e também passa por dificuldades, né, de adulto. Sim, então sim. ele, mesmo esses tempos agora, né, que tá esses problemas todos lá de Sim, inundação. E em muitas coisas ele mesmo fala: nossa mãe, como alguma coisa a mais acontece e protege a gente de tanta coisa, né? Ele sabe, né? Ele sabe. Se ele foi, né, até esta idade ali, Sim. né, tão próximo, Sim. o coração dele, né, não tá longe, tá ali, tá perto, sabe, sente, né, pode de repente, como eu, né, ter dado uma voltinha ali. Então, olha que interessante que eu falo que eu admiro, que é de gerações assim, porque que nem eu não tive isso. Eu fui uma pessoa que eu cheguei do nada, no meio do nada, falei: ó, isso aqui, eu sou Jesus, muito prazer, né? Porque ele que teve que Você é falar a minha diretamente filha comigo. e volte aqui. Não foi ninguém assim que falou. Que maravilha. Humanos não conseguiram alcançar onde eu estava. Sim, Então, muito, eu acho a coisa mais linda do mundo quando você vê que são gerações. E eu estou começando com meu filho. Então, ele vai ser praticamente uma primeira geração que vai ter uma base. Então, quando a gente fala do ir à igreja, é exatamente isso. Ele poder entender, aprender, saber, para depois fazer as escolhas dele. Sim. Independente de onde ele estiver, Sim. eu sei que o que eu forneci para ele vai dar Suporte. Ele vai saber que ele pode voltar para casa. Já ouviu essa frase? Gente, Que olha, ele pode voltar para casa. E eu posso falar isso quantas vezes não fui embora de ambientes, falei: eu não sou daqui, eu não preciso estar aqui, eu não preciso fazer isso, são meus amigos, mas eu não preciso acompanhá-los, são meus amigos, mas eu não preciso usar o que, né, não importa. E você, nesse momento, você não tinha uma mãe ali falando, mas o Espírito Santo. Por isso que eu falo que o que hoje eu sei que ele me deu livramentos uma vida toda, até o momento de falar assim pra mim, assim, até quando? Né? já tá bom, não tá? Ai, que bênção, é tão bom ouvir isso. Porque é o que eu desejo. A gente, né, tem a voz lá dentro falando com a gente. O que é essa voz? O que é isso? O que é
tarde lá, né? Outro dia eu tava olhando, eu falei, nossa, eu passo tanto assim a mão aqui, eu falei assim, porque, sabe, é o sentimento que é de arder, de lá de dentro mesmo, que é maior do que, assim, só nós, assim, ser humano, uma sim. coisa, assim, muito maior. E aí, por isso que quando a gente escuta pessoas muito abençoadas, muito conectadas, expressamos às vezes palavras porque não somos capazes como seres humanos de compreender essa ligação com Deus. E julgamos, falamos, criticamos, né? Então, assim, é muito divino quando conectado, onde quer que você esteja, você ser capaz de falar não. Até em um trabalho. Esse trabalho aqui não é condizente com o que eu aprendi, com o que foi me ensinado. Só que os princípios, né? Sim. São os princípios. Seguir, andar dentro dos princípios. O Ricardo sempre fala, né? Com princípios não se negocia. Verdade. Então, não tem como. E não é por isso que não segue adiante, porque você tem mais mãe na sua missão. Sim! Por um acaso, é ela que tem aquela voz de anjo Ali? que eu já vi cantar lá? Ela canta às vezes, né? Ela tem uma voz bem gostosinha. A coisa mesmo. mais fofa do mundo! É verdade. É maravilhoso. Porque assim, eu fico. Quando Vou eu falar vi pra ela ela. cantar, pode falar que eu amei. E fala pra ela avisar quando ela for cantar, porque Sim. eu fico pamonha. Eu fico assim. Aí depois eu falo, nossa, deixa eu filmar. Acabou. Ai, não consegui, porque a minha irmã também canta, e a filha dela canta, e eu sempre quero mandar pra ela. Agora ela já começa a entrar mais naquela fase de vergonha e tal, né? Mas eu sempre chamo ela pra cantar. Às vezes que ela fosse Porque cantar tem comigo. uma parte que precisamos colocar aqui, sim. né? Que não foi falado. Sim, verdade. Duas. Ah. Tem aquela profissionalmente é pedagoga, Verdade. né? E você fala? Pode falar. E ela canta, gente. Canta. Fabi, se um dia você tem que ir, só pra você ouvir, Fabi. Deus seja louvado. Nossa, pensa quando canta é a coisa mais delícia. Você fecha os olhos e fala, nossa. O timbre de voz dela já entra nos corações, venhamos, Que né? bênção! Olha lá. Então, imagina ela cantando. Cantar acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Cantar por cantar, né? Sim. É a coisa mais gostosa que tem na vida pra mim é cantar. Que delícia. E aí você tem essa profissão, você é pedagoga. Fala um pouquinho para as mamães saber um pouquinho da sua parte profissional, junto com essa parte aí, porque o profissional e mãe, conciliar tudo e conciliar todos esses pratinhos aí. Foi assim, quando o sonho da minha mãe é que eu fizesse o magistério e fosse professora, igual a ela. Não quero, mãe, não quero, não quero, não quero. Ela dizia assim, se você não for estudar agora, né? E mesmo estudar também, eu parei de estudar lá. Quando eu terminei, nem tinha terminado o ensino médio ainda, parei de estudar e tal. Aí comecei a namorar e casei, né? E aí ela dizia assim, o que você não faz agora em tempo de paz, você vai fazer em tempo de guerra. Olha Mãe essa sabe sabedoria. tudo. Mal sabia essa guerra qual seria. Nossa, e aí eu realmente, mais tarde, anos depois, aí eu já tinha morado aqui em Socorro pela primeira vez, já estava em Águas de Lindóia, aí eu comecei a trabalhar lá na prefeitura em creche. Eu era monitora de creches naquele tempo. E aí a prefeitura queria que a gente fosse se adequando como professora. E aí eu comecei a fazer a pedagogia. E aí nessa época já tinha os 2 pequenos. Foi o tempo de guerra. 2 pequenos. Mas assim, aquilo que eu não queria, eu nem sei porque teimosia o que eu falava, não quero ser professora, igual você, mãe, não quero. Eu me encantei como professora, tanto de pequenos quanto de maiores. E aí de lá pra cá, né, eu continuei trabalhando lá em Águas de Lindóia um tempo, em creche ainda. Depois eu me mudei para Paulínia, e aí eu trabalhei em escola particular. Aí eu fui depois para a escola adventista em Americana e voltei para Socorro.
Aí aqui em Socorro eu... Pronto, tem bagagem aí, que É, cada só lugar um que a gente pouquinho. vai é uma É que história. é diferente, né? é. Cada lugar é diferente mesmo. E assim, eu acho fantástico as oportunidades que a gente tem como professora de espalhar as sementinhas do bem. E como você estava lendo ali, eu estava pensando, né? A respeito da pureza das crianças. Sim. Da sensibilidade também. Então, assim, o que você fala, e quando você fala do coração, você vê o encantamento deles, você vê os olhinhos brilhando, sabe? Nossa, Pro, é assim, sabe? Você Seja o que for, né? continua aqui exercendo. Continuo aqui. E esse ano eu sou aqui em Socorro, eu sou professora adjunta, então às vezes eu pego uma sala fixa e às vezes eu posso, como esse ano eu peguei para ficar só substituindo, então eu não estou numa sala assim o ano inteiro. Você tá de prefeitura ou de estado? De prefeitura, do município. Eu sou concursada pela prefeitura. Então, mas quando a gente pega uma sala assim o ano inteiro, aí você acaba criando um vínculo, né? Nossa. É maravilhoso demais. É um privilégio muito, muito grande. E este formato aqui pra gente falar com as mães vem muito disso, das crianças, não vem das mães, parte do quê? Das crianças, porque sim, se nós mãe, a gente buscar informação, melhor condução, saber como a gente olhar para os nossos pequenos de uma forma diferente, saber interpretá-los nos momentos da birra, da briga, da confusão. Se a gente olhar para eles com mais amor, Sim. se a gente tiver com respeito até, né? E perceber os sinais. Sim, a gente vai conseguir ter um resultado melhor dentro das nossas casas, né? E eu vejo e que eles precisam tanto disso e tá cada dia necessitando de mais. Então estamos assim para levar para as mães para que olhem para os seus filhos com um olhar diferente. Isso. E eles são muito sensíveis. Eles vão perceber o que você está querendo dizer lá no coração, não só exteriormente. Sim. Eles vão perceber o amor, mesmo com alunos, eles percebem as pessoas que gostam deles e que estão interessados de verdade. E mesmo naqueles mais resistentes, sabe? Sim, são os que mais estão precisando. É verdade. Agora, se a gente como professora, né, já consegue se conectar assim e eles sentirem esse amor, essa luz e já tem uma diferença agora, imagine como mãe, né? O poder que a gente tem como mãe. É verdade. Mas primeiro a gente precisa se conectar com Deus, né? Isso e muito é interessante, né? A gente fala muito que se a gente não fizer esta mudança no nosso coração, vai ser muito difícil você conseguir no dia a dia ter o melhor, fazer as mudanças, porque daí, né, aonde você vai buscar apoio e força e aprendizados e alicerce para te sustentar ali, né? Eu vi uma frase que eu achei muito legal, porque assim, sobre ir à igreja, sobre, né, falar com Deus, sobre conhecer, porque muitos falam assim, mas eu começo a ir na igreja, as coisas pioram. Não tem esse velho ditado? Só que, na verdade, o que a gente não entende é que tudo o que você está passando já ia acontecer. Só que o estar indo na igreja está te deixando mais forte para suportar tudo isso com mais sabedoria. Se você não estivesse indo, se você não estivesse se conectando com Deus ali diariamente e fazendo essa devolutiva, né, esse contato em grupo, principalmente, porque a gente se apoia, talvez a sua luta estaria muito pior. As pessoas perdem vidas porque não conseguem sozinhas. E muitas mães também, infelizmente, perdem filhos ou se perdem exatamente por causa disso, porque elas estão lutando sozinhas. E assim, em que sentido se pioram as coisas, né? Porque é impossível você estar perto de Jesus e você não sentir esse quentinho, você fala, não sentir essa alegria. Até mesmo no Vale da Sombra e da Morte é possível ser feliz. Então pode até piorar externamente, mas aqui
interiormente, você saber que ele é seu, que você é dele, isso nunca piora, né? Não. Não piora. Não. Mas é um convite para que vocês se permitam, não importa o que os amigos venham, porque toda vez que você fizer uma trilha, ainda esse final de semana eu estava conversando a respeito de um amigo, que no momento em que ele conseguiu se fortalecer, buscar um caminho, e ele precisava de pessoas que dessem apoio para que ele conseguisse, né, se permanecer forte, porque quando a pessoa está fazendo uma virada na vida dela para buscar um caminho, ela não teve apoio nenhum antes, né? As pessoas não vão compreender, vão te julgar, vão te criticar e vão tirar, né? Vão fazer muitas coisas que ali você vai precisar muito de Deus para que você mantenha. E nem sempre a pessoa está forte o suficiente para ela conseguir ir à frente. E é uma pessoa que, infelizmente, né, não conseguiu estar à frente e se manter fortalecido. E ainda falei, ele não teve forças para se manter, mas as pessoas que o tempo todo, no decorrer da vida dele, dão um apoio, foram as primeiras a criticar a mudança e fazer o zombamento. Ele não teve forças, né? E hoje vive a mesma vida que viveu antes. Mas eu falo que não olhe para esse tipo de pessoa, não fique próximo a esse tipo de pessoas. Se você tiver pessoas que quando você estiver fazendo eu falei isso bem no começo, né? Que quando você resolver fazer mudanças na sua vida, até amigos vai ser necessário você abandonar, selecionar, ou você não precisa ser seu inimigo, mas talvez não tão aquele amigo tão próximo, porque talvez ele não vai ser aquilo que você está precisando. Seja apenas amigo de Deus mesmo, se fortaleça ali, porque ele vai ser o único que vai te dar apoio naquela virada, o único. Os demais, você peça em oração para que apareçam as pessoas, que isso se você pedir de coração, limpo e puro e for verdadeiro, vai aparecer. Com certeza. Não é? E este é o grande fator, você se fortalecer. E busque firme, forte. Um determinado momento você vai conseguir olhar para o seu decorrer da vida e você vai falar assim: nossa, consegui, olha, uau, passei por tudo isso? Passei. E aí nunca vai deixar de existir, né, as aprovações, nunca vai deixar de existir, mas o importante é você estar forte. Um outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim que eu uso o termo inimigo, mas cada um tem a sua forma, ele não vê, ele fica ali o momento todo só falando assim: agora eu consigo, agora eu consigo. Porque se a nossa cabeça tiver um pouquinho assim de desvio, tiver uma pequena fraqueza, tiver uma brecha, né? Agora é a hora que eu vou mesmo, que eu vou. Porque é aonde se fortalece para criar os conflitos e os pesos e os tropeços das nossas vidas. Sim. E se a gente estiver forte, pode até tropeçar, mas cair não. Se cair, levanta e vamos, né? Mas é o que eu vejo assim para deixar para as mamães. Não importa o que seja, o tamanho que seja, trilhe o caminho, quem é o seu olhe acusador, pra frente, não importa. Não. Porque virão as acusações, né? Não importa, não olhe para eles, olhe para Jesus, Olhe que para Jesus. é Ele que é o caminho, com certeza. Vivi, tá vendo como é rápido? E nem dói. Maravilhoso. Foi muito bom tê-la aqui. Muito bom estar aqui. Claro, que delícia, gente. A Fabi principalmente ela que fala sempre assim, né? Vamos, a gente faz, a gente vai, né? Quando os nossos milhões de visualizações, nós tivemos o nosso estúdio maravilhoso, você volta pra cantar. Toda hora, gente. Que linda! Toda hora, em qualquer Com certeza, viu? Mas, assim, realmente
Foi Deus. Viu? Que te trouxe. Mas eu acho que a gente pode ter um... Você acha que dá uma Ah, palha? por que não encerrarmos? Vamos nos despedir. Tem coragem já? Vamos nos Por que despedir, não? já encerra num acústico É, assim? Opa! Vocês ouviram, né? Ela dizer Já que já é a veio a coisa música na mais- cabeça ou você já tinha pensado em alguma ou nem imagina? Não tinha, mas sempre tem. Tem um em mente? Louvor sempre tem. Posso só falar uma coisinha? Pode. Para as mamães deixarem sempre bem claro para os filhos, eu acho que isso é muito, muito importante. Que Deus os ama incondicionalmente, onde eles estiverem. Sempre, sempre, sempre. E demonstrar isso, né? Que o amor... Porque eu acho que eles, antes de eles conhecerem a Deus, eles vão conhecer a gente, né? Nós somos a ligação, né? Né? Essa é a Muito função. importante. Então, sempre demonstrar que o amor de vocês por eles é incondicional. E o de Deus, então, nem se fala. É. Né? Ai, muito lindo. Olha, ela falando isso, veio aqui um pensamento, né, gente, que é muito fácil. Eu sempre falei, outro dia eu já falei. Gente, eu sou... É que repete. É bom. Não, é que me veio o seguinte pensamento. É muito fácil, né, a gente gostar, amar e a gente, né, vibrar ali com o que é fácil, com o que é bonito, mas assim, né, ou às vezes o que se perdeu, ou o que não está dentro dessas condições, porque vamos colocar aí, né, as nossas palavras vão estar aí e vai chegar muitas mães, né, não sabemos em qual coração, Sim, né, gente. então, que busquem a força em Deus e não é porque a pessoa não está no formato que você como mãe deseja, mas o poder de mãe, assim, é muito forte porque a gente tem um poder da oração, né? Muito. Então, se o seu filho não está onde você deseja, porque você de repente não trilhou onde como gostaria de trilhar, ou mesmo que trilhou, acabou indo, o que quer que seja, aquele momento é só de você fazer oração, porque o que poderia acontecer, aconteceu, se ele não está lá onde você desejou, faz dali pra frente, mas a oração. Faz o que você Sim. pode, a oração. Ela mesmo, né, a Vivi colocou aqui, né, que ela tem um filho que já não está dentro da casa, mas nem por isso ela deixa, ela não tem como interferir, porque conduzir, ela já conduziu. Agora o que ela tem? A oração. Oração. Então é isso. Então, E o Sua amor. mãe, E o amor. a sua mãe orou. a minha minha mãe orou mesmo, e à ora distância, ainda me orou. firme. Nem a mesma distância orou. É. Então, ela nem chegou a ver o eu de hoje. Então, viu? Funciona. Mas então, é assim, eu falo, né? A nossa mãe pode não ver, mas o nosso pai... isso daí, tá vendo tudo. Sim, e aí feliz de quem consegue a tempo, né, sentir e poder viver, compartilhar, sentir, né, porque essa festa, um dia a gente vai poder, né, viver essa Eternamente. festa eternamente, mas para que a gente chegue a viver, precisamos, né, Plantar ter aqui. um plantio para a gente poder ter essa colheita. Senão, então que chegue no coração o mais rápido, o quanto for, e aproveitem. É isso aí. Né? Gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Vocês são especialmente amadas por Deus. não é? Demais. E Infinitamente. se você está nos assistindo, hoje especialmente é um episódio gravado, mas pode comentar aí que a gente está acompanhando, tá bom? Coloca seu nome, o nome dos filhos, coloca aí que vocês amam muito seus filhos, compartilha com as amigas, com as mamães que estão precisando, né? E isso é muito importante. Se você conhece uma mãe, uma família, ou alguém que está precisando de um apoio, manda lá, manda para ela. Às vezes ela vai precisar ter uma palavra e é uma forma de também ajudar. É verdade. E eu já vou me despedir de vocês. A Fabi vai se despedir enquanto eu vou bater o meu escanteio, porque mãe é assim, né? Mas não fica satisfeita com fazer só uma coisa, faz todas.
E a nossa convidada maravilhosa vai cantar já já, né? Você libera ela pra cantar, Fabi. É o que veio aqui no meu coração, eu acho que. É todo céu. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Uau! Amém. Que seja a nossa oração todos os Um dias. grande beijo e até a próxima.